Já estamos aqui para nossa live de quarta-feira com um tema super especial hoje, que é fit cultural. Inclusive foi pedido no direct e hoje eu vou receber um profissional super competente aí pra gente falar. Hoje eu vou só ouvir, porque eu tenho muita coisa aí para aprender com esse profissional. Vamos esperar o pessoal chegar. Ó, pontualíssimo ali, ó, britânico, meu convidado. Olá, falei que você é pontualíssimo, britânico. Você, né? Bom, obrigada. Aí já estava fazendo uma propaganda de você aqui, falando que é um super profissional. Hoje eu vou só ouvir. Bom, Jefferson, obrigada aí pela disponibilidade de falar comigo. Que eu vou deixar você se apresentar, mas já falando aqui pro meu pessoal, o Jefferson ele trabalha aí com gestão de pessoas, trabalhou em diversos segmentos, educação, telefonia, aí, mas vou deixar ele falar. E a gente tem feito essas lives aqui para falar um pouquinho sobre o processo de recrutamento e seleção, quais são os desafios dos empresários, dos gestores aí. Hoje a gente vai focar em fit cultural. E aí eu queria ter sua visão aí sobre o que você entende disso na vivência aí. Mas vou deixar você se apresentar, pode ficar à vontade, tá? Perfeito, gente. Boa tarde. Meu nome é Jefferson, né? Tem 24 anos que eu trabalho com gestão, né? Trabalho com pessoas, é bastante tempo, mais do que muita gente tem de vida. E eu tenho, na Você parte tem da liderança com educação, menos idade do que isso, né? sim. E é algo que eu amo fazer, né? Algo que a gente aprende a gostar. Não é um caminho fácil, né? Não é um caminho tranquilo, mas é muito recompensador. Muito. Bacana, bacana. E me conta aí o que você tem percebido, o quê? 24 anos, né? É muito tempo. E assim, você pegou assim, as mudanças aí de geração, de mercado. Me conta o que você tem percebido aí desse momento atual aí, focado em contratação, né? Também em retenção, até antes da gente entrar em cultura, né? Hoje eu gosto de falar que as empresas focam muito em contratação, quando o segredo realmente está na retenção de colaboradores, que é aí que o dinheiro vai para o ralo, né? Exatamente. O fit cultural, né, ele é algo que não existia, né, existia quando eu entrei, né, com 18 anos, não existia isso. E foi algo que hoje a gente vê que se tivesse isso sendo exercido da maneira correta lá atrás, a gente não teria hoje tantos profissionais doentes, cansados, né, desmotivados, porque seria uma coisa tratada dia a dia. Isso daí eu acho que, poxa, a gente está num momento muito bom que a gente consegue, além da contratação, que é um processo difícil, mas eu acho que manter ele aqui dentro da empresa, fazendo parte da cultura, isso aí mantém esse colaborador muito mais tempo, né? A permanência dele é muito maior com a gente. Verdade, verdade. E quando que você começou a observar aí dentro da sua trajetória aí, que assim, não era só contratar, eu preciso fazer algo além, preciso entender o que que essa pessoa tem ali, que combina com a minha empresa, né? Que a gente fala que é o match, né? Quando a gente tem fit, a gente tem um match ali entre o candidato e a empresa, né? Exatamente. Então, quando eu comecei a perceber sobre a questão do fit cultural, que ele era tão importante, né, dentro de uma organização, foi quando eu comecei a estudar os motivos da saída dos colaboradores. Porque antigamente o colaborador pedia conta e ia embora, né? E a gente não tinha. Eu comecei a pesquisar com eles no momento da demissão, né, do pedido de demissão. Eu comecei a perguntar, mas por quê? Mas começar a entender o motivo dele, né? E quase que 80% sempre era os 20%, tinha muita coisa de parte financeira também que contava, mas a forma que era conduzido dentro da empresa, né? Os valores lá na contratação feita de uma forma tal errada ou a ausência disso, incluía as pessoas dentro da empresa que não tinha a ver com a empresa, e isso ia sangrando essas pessoas, até o momento que o financeiro, o salário, né, não bastava tanto mais para a pessoa e a pessoa desistia. Então, vinha desde lá, né, desde lá de trás. Então, eu comecei a estudar isso, e hoje eu aplico isso desde a parte da contratação, desde o início, tudo já vendo dentro
se encaixa nessa cultura da empresa que aquela pessoa vai estar. Então, tem vários outros testes, né, que nós aplicamos exatamente para ver se tem essa liga que hoje a gente tem mantido e conseguido segurar colaboradores aí por muito mais tempo, né? Lógico, sempre pode acontecer erros, sempre vai acontecer erros, ou atrás, ou na seleção de pessoas, ou na forma que foi conduzido um processo seletivo, até pela nossa urgência em contratar, em colocar alguém, a gente pula algumas etapas, né? E isso acaba que agora deu tudo certo, a gente conseguiu resolver, mas lá na frente a gente vai ver que pular uma etapa que é tão importante um problema, ou coisa nova, talvez até no desligamento futuro. Verdade, verdade. Uma das coisas que eu faço aqui, que eu faço questão, às vezes o candidato ele tem um currículo maravilhoso, o técnico dele é maravilhoso, e como eu trabalho com alguns clientes, a empresa que você trabalha mesmo é uma cliente, eu sei que ele não vai se adaptar àquela cultura, porque a gente tem diferentes culturas, né? E assim, tem gente que pensa assim, que só tem cultura uma empresa quando eu tenho missão, visão e valores definidos. Não, a cultura ela existe, independente se ela está escrita. E aí, por exemplo, eu sei que tem empresas, quando eu faço mesmo processo seletivo para eu falo, ó, é uma empresa onde tem qualidade de vida, geralmente não passa do horário. Quando tem algum feriado, assim, eu sei que é a cultura de vocês, de emendar, de ter essa flexibilidade aí em relação a pessoas. Então, as pessoas que, geralmente, já conversei com pessoas que, não, eu gosto de entregar, eu quero a mais, eu quero trabalhar no final de semana, é uma pessoa que não vai se adaptar nessa cultura. Ao mesmo tempo, eu tenho clientes que já é uma cultura workaholic, quando a pessoa fala, não, eu quero qualidade de vida, eu não quero ser acionado depois do trabalho, e tá tudo certo. As pessoas, elas têm cada vez mais direito de escolher, né? Então, uma coisa que dá muito certo aqui, eu gosto de falar no meu processo seletivo, é avaliar. Eu penso naquela pessoa no dia a dia. E assim, tem perguntas, tem testes que a gente consegue fazer, que já no processo seletivo a pessoa já dá indícios de que não, isso aqui não dá para mim. O que acontece? Exatamente. Falou muito importante é que às vezes a gente está com tanta urgência e a gente olha aquele currículo e pensa, é tão maravilhoso, mas no dia a dia a pessoa ela não vai se adaptar àquilo ali. E a gente acaba colocando a pessoa, treinando ela, investindo tempo, daqui a pouco ter que colocar outra pessoa, né? É isso mesmo que você entende também do seu lado aí? Exatamente. Eu acho que dentro do âmbito, né, de fisicultural, que é algo que a gente erra, talvez, no pensamento do que fisicultural, é que a gente acha que todo mundo tem que ser igual. Né? Aí não vira nem fisicultural, vira clonagem de engenharia cultural. E a gente não é clonagem cultural. Então, o físico, a cultura existe sempre. Cada empresa, eu passei, né, por grandes empresas e cada empresa tem a sua cultura, muitas delas não tão explícitas, mas já tem uma forma de trabalhar, né? Como se fosse aquela religião, já tem aquela forma ali, que ali aqueles adeptos que dali, eles têm essa forma. E só que o nosso erro é aquele que a gente, na convocação, botar como fisicultural, trazer a pessoa igual, né? Então, tem que ser todo mundo igual. Então, essa é algo que é desafiador, como a contratação é desafiador porque nós temos que achar pessoas que têm faz parecido ali os princípios mais comuns, mas que têm pensamentos diferentes, né? Então, a gente essa percepção que no processo seletivo tem que ser muito bem trabalhado para que a gente consiga identificar isso daí lá atrás para evitar os erros da contratação. Verdade. Eu gosto de falar que assim, não vai ter pessoas perfeitas, né? Mas o que que é inegociável para você? O que que a pessoa que ela tem que ter que é inegociável? Porque algumas outras coisas a gente pode ir trabalhando, a gente pode ir moldando, mas você tem que saber ali o que que é inegociável para você. E eu percebo que muitas vezes a maioria das pessoas, quando elas contratam um processo, uma consultoria ou vão fazer seu processo seletivo, elas não olham esse fator. Aí, muitas vezes eu olho só a habilidade técnica e não olho o comportamental, não vejo se isso sim, qual é a cultura da minha empresa, como que eu tenho que buscar pessoas alinhadas a isso, né? E assim, a gente tem um dificultador que eu acho, né? Eu acho que você trabalha, né, com cargos operacionais, aqui vagas operacionais também eu trabalho. Então, às vezes, a gente traz a pessoa para o primeiro emprego. Né? Como que eu vou avaliar os fatores dessa pessoa? Ela nunca teve experiência. É uma pessoa, eu acho que isso é bom, esse eu queria ouvir sua opinião, que você pode moldar, né? Como que você enxerga isso? Por exemplo, uma pergunta que eu gosto de fazer aqui
na empresa que você trabalhou em algumas empresas, o que era uma coisa que te incomodava no trabalho em equipe, alguma forma de trabalhar que você discordou, que você não se adaptou, mas como a pessoa nunca teve essa experiência, né? Eu acho que é um fator bom, que eu gosto de pegar pessoas sem experiência para moldar, às vezes a pessoa ela nem sabe quais são os valores dela e a gente desenvolver isso nelas, mostrar isso para elas, eu acho muito legal. Mas como que você lida com isso aí, principalmente nas vagas de base? As vagas de base, geralmente, a gente não tem uma estrutura de cultura. Você fala de cultura para a vaga de base, você fica olhando para sua cara, ele acha que é um carnaval, que é um folclore, né? Tem muita questão cultural disso. Mas eu tento observar muito no processo, na conversa, sobre situações em que envolve ética, respeito. Então, eu Bacana. trabalho muito essas bases, assim, mas a gente trabalha com gente. Então, em perguntas específicas, mesmo não sejam tão diretas, assim, óbvia resposta, eu vou começar a buscar sobre trabalho em equipe, sobre mais voltado para isso. Então, a gente consegue, nas perguntas específicas, saber se a pessoa tem ética, se ela tem respeito, qual é o nível de respeito dela, então, até coisa dentro da própria família. Então, como que é o seu convívio? Como que é isso? Você mora com seus pais, não mora, mas você mora por quê? Né? Então, não consigo me dar bem com fulano, porque as bases, né? Quando você vai para uma vaga, eles abrem a vida, eles não consigo, não dou bem com o meu pai, não dou bem com não sei quem. Então, a gente começa a ter consegue filtrar exatamente, pelo menos, o essencial para entrar na empresa, né? Se é base de respeito, ética e trabalho em equipe, como que é? Porque se ele não tem um bom relacionamento, convívio com família, não sabe lidar com os conflitos dele pessoais, ele também não vai saber lidar com certos conflitos dentro da empresa, até porque nós trabalhamos um volume de pessoas muito grande. Então, Uhum. não tem isso também. Então, vou avaliando assim, a fundo é a base mesmo, mais para a base. Bacana, bacana. E eu acho que é super interessante o que você falou, porque a gente tem perguntas diferentes para perfis de vagas diferentes, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer usar a mesma pergunta para um cargo diferente. E você falou uma coisa muito interessante aí, que quando eu trabalho em vagas táticas, estratégicas, eu faço essa pergunta em relação à cultura, o que que é importante para você. Agora, se você fala isso com uma pessoa de vaga operacional, ele pensa isso mesmo, o que que é cultura, carnaval, folclore. E eu sempre falo, você já trabalhou em alguns lugares, ou em relação ao ambiente, o que te incomoda, assim, no ambiente de uma empresa, né? A gente tem que se adequar e se adaptar à pessoa que a gente está entrevistando. Muitas pessoas pensam que o candidato tem que se adaptar. Não, eu tenho que me adaptar àquela linguagem, entender ali a mentalidade dele, para me conseguir extrair o que é realmente valores para ele. E tem gente que fala assim, mas a pessoa não fala. Fala, você tem essa experiência aí de entrevista? Ele fala. Já tive gente que me falou e é porque saiu das empresas, que foi demitido por justa causa, que teve conflito. Então, assim, se você souber fazer as perguntas certas, engajar o candidato no processo, a gente consegue obter ali boas respostas, né? Consegue muito. Já teve candidato mesmo que eu fiz a pergunta, ele estava se abrindo pouco, eu estava com algumas dúvidas, e eu perguntei para ele, poxa, mas essa empresa que você saiu agora, tão boa, eu vejo tanta gente querendo entrar nessa empresa, porque eles têm um suporte muito bom. Como que foi sua demissão? Você pediu? Eu disse, não, eu que pedi. Como foi? Você chegou lá, me conta aí. Então, gerando... Aí eu cheguei lá e falei assim, porra, esse filho da... Que eu não sei quem, assim, gente. Então você já começa a entender que a pessoa não tem estrutura nem de falar, né? Sim. Então as pessoas, elas, sabendo fazer a pergunta certa, a gente consegue saber tudo que a gente precisa. Exatamente, exatamente. E assim, a gente também não vai conseguir a pessoa com todos os valores que estão ali dentro da nossa Não, cultura, né? E é, como que você faz para trabalhar isso depois? Entrou, já sei que tem esse gap aqui que eu preciso trabalhar. Como que você lida com isso após a contratação? Uma coisa que eu também falado muito aqui, que eu falo nos meus clientes de consultoria, é o acompanhamento no período de experiência, o feedback. E como que você faz esse acompanhamento, essa avaliação? olha, eu acho que o fit cultural, quando a pessoa vem, além de eu mostrar ele na teoria, numa contratação, isso eu acho que eu tenho que mostrar em mim. Então, eu sempre uso o exemplo pessoal, né? Não tem como falar sobre ética se eles verem que eu não sou uma pessoa ética. Então, não tem como ter cultura, a cultura ela tem que sair de mim, né? Eu trabalho muito pela liderança, pelo exemplo. Então, tudo que eu falo numa entrevista, eles têm que me acompanhar
vendo isso, tem que ir testificando isso, né, no caminho. Então, eu sempre trabalho mais com a questão assim, de ouvir muito e sempre trazer em decisões ou em feedbacks a base da nossa cultura, da forma de aplicar aquilo. Então, eu vou trabalhando essa pessoa na parte prática, no dia a dia, sempre trazendo isso. Não, gente, sobre nossa cultura, a gente tem isso, a gente faz dessa forma. Então, aí eles acaba que eu não preciso falar tanto, porque como eu trabalho e vivo a cultura, já Uhum. fica uma. E as outras pessoas falam, não, 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 mas ó, não pode falar assim, tem que ser assim. Então eles mesmos se futucam lá entre eles falam, mas eu sempre trago isso, né, no exemplo prático na minha vida, na liderança. Então eu sempre busco trazer essa pessoa, né? E também vem reconhecendo, eu reconheço o profissional, os profissionais exatamente na base sobre, nossa, parabéns sobre isso que você fez, parabéns sobre esse posicionamento que você teve quando você estava no momento irritado, parabéns em resolver esse problema, sempre baseado nos reconhecimentos na nossa cultura, que isso aí vai estimulando a pessoa a querer ter mais, né? Crescer mais, conhecer mais a cultura e viver mais a nossa cultura. Bacana, bacana. E é legal, né? Quando você tem como valor ali reconhecimento e você não reconhece as pessoas, ou seja, só está escrito, né? Só está ali na parede, só está no quadro, mas isso não é feito no dia a dia. E o que você falou é essencial. Cultura é o que é feito no dia a dia. Eu tenho alguns clientes que têm ali transparência, clareza. E aí, quando a gente vai para a comunicação, as pessoas não são informadas do que está acontecendo, não são informadas das mudanças, não tem o feedback, assim, não tem essa escuta, né? Que a gente pensa que a comunicação é falar, mas a comunicação é ouvir. E aí eu sempre trago, gente, onde que a gente está praticando a nossa cultura aqui, né? Porque a cultura é o que a gente faz no dia a dia. Então, assim, todo mundo quer colocar coisas muito bonitas, né? Mas e aí, o que você está fazendo no dia a dia? E a gente precisa realmente se policiar. O que você está falando aí de que eu faço, eu quero ser o exemplo. É assim que você constrói uma cultura. E as pessoas pensam que é do dia para a noite, quando na verdade é de 3 a 5 anos para você estabelecer uma cultura, isso propositalmente, né? Porque a cultura ela já existe, independente se você planejou ela ou não, né? Aí a gente parte até para a parte da liderança, né? Que eu acho que é um fator essencial, os líderes entenderem isso. Eu acho muito bacana você falar que você foi estudar. Eu bato muito nessa tecla de que a gente que trabalha com pessoas, com gestão, as pessoas estão mudando, o mundo está mudando, o mercado está mudando. A gente tem que estar estudando todo momento. Porque eu preciso encontrar formas diferentes de fazer a mesma coisa todos os dias. E sem estudo isso não é possível, né? E eu já trabalho com várias gerações, né, de funcionários. Eu passei pela Millennium, geração Z, então, e cada uma delas está se comportando, né? O próprio mercado em si, ela tem é evolutivo, é diferente, muda, né? Há um pouco tempo atrás, a gente não existia nenhum trabalho home office, não existia as frentes de trabalho. Então, hoje, o mundo está mudando. Então, se nós, como líderes, não nos aperfeiçoar, estudar, buscar entender quem é a pessoa que a gente está trabalhando, né? Trabalhamos com gente, né? Vendemos para gente, nosso cliente é gente. Então, se a gente não entender de gente, buscar entender isso, a gente vai ficar para trás mesmo. E aí a gente vai acabar tentando falar de uma forma que falava 5 anos atrás, hoje já é ultrapassada, né? A forma que eu aplicava o feedback é diferente, então tudo está mudando, né? As pessoas hoje estão muito mais frágeis do que antes, então aí eu vou ficar fazendo o quê? Culpando as pessoas são tão fortes, né, no nosso ver. Como antes eu vou tentar me aperfeiçoar, porque eu preciso ter uma equipe, né? Então eu tenho que manter uma equipe. Então isso aí é muito mais, eu acho, responsabilidade da liderança do que do próprio colaborador mesmo. Essa mudança, estudo, quem tem que ter o primeiro passo é a gente mesmo. Exatamente, até mesmo porque, né, a pessoa que está ali no cargo de gestão, de liderança, ela já passou por outros cargos, ela já tem uma instrução melhor para deveria ter pelo menos, né, tem essa inteligência emocional para lidar aí com os liderados, né, mas o que que eu vejo muito isso, principalmente em algumas turmas, quando eu começo turma de liderança, no final eles quebram isso, mas
já vem assim, ah, porque ninguém quer trabalhar, ah, porque o meu funcionário chega atrasado, não é comprometido. E a primeira coisa que eu falo é, olha, geralmente o colaborador, ele é um reflexo do líder, né? Então, assim, se você está me trazendo esses aspectos, como é que tá esses aspectos em relação a você, né? E aí a gente já quebra esse primeiro paradigma aí. Então, assim, a gente percebe que tem gente, tá desafiado, tá mais desafiador contratar, muito mais desafiador para contratar. Eu não vou encontrar a pessoa com fit perfeito do jeito que eu quero, então eu tenho que desenvolver esse fit. Então, assim, quando a gente tem essa autorresponsabilidade, né, de, tá, o problema tá aqui e eu vou resolver esse problema, porque ele tá aqui e o problema é meu. A gente tem resultados melhores, né? Exatamente. Exatamente. Isso daí é trazer primeiro a autocrítica para a liderança. Se eu tenho um colaborador que destoa da equipe por comportamento, por N coisas que a pessoa pode fazer, ok, é algo pontual. Mas quando você tem uma equipe que ela 90% está ruim, 90% desmotivada, com certeza não é um problema da equipe, isso aí é um problema da liderança. Então a gente tem que dar essa responsabilidade, trazer essa responsabilidade para mim, né? Eu sou o reflexo dela. Aí, da mesma forma, a equipe é meu reflexo, então eu preciso ter isso em conjunto. Então, se eu não pego essas responsabilidades para mim e terceirizo essa culpa depositando no colaborador, vai ter que ficar trocando de equipe o tempo inteiro mesmo. Exatamente, exatamente. E tem uma coisa muito interessante, que a gente até conversou aí nos bastidores, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Aqui eu tenho como base, na minha cultura aqui, na forma de trabalhar com as minhas meninas, a flexibilidade. Então, assim, cada vez mais eu percebo que quando eu coloco uma meta de segunda, quinta, sexta, a gente vai ter uma folga, ou a gente vai tirar uns dias aí porque entregamos, a tendência deles serem mais produtivos. E a gente tem muitos empresários, eu tenho clientes que são assim, você já deve ter trabalhado com empresários que são assim, que pensam, não, tudo é dinheiro, porque eu vou dar um bônus que a pessoa ela vai se dedicar mais. E tem gente que não quer dinheiro. A maioria das vezes que eu converso com pessoas sobre valores, eles querem, ah, eu quero uma folga, eu quero um dia ter flexibilidade. Eu estou com um cliente agora mesmo que às vezes eles estão querendo um híbrido, que é super possível. Então, assim, não tem a ver com dinheiro, valor, é valor para eles, né? Porque é valor de tempo, né? Que o tempo realmente é um dinheiro ali que você não consegue nem mensurar. Como que você enxerga isso? Você também tem essa mesma percepção de que muitas vezes, e eu acho super compreensível, eu também precisei estudar, porque a gente que é empresário, que é empreendedor, a gente gosta de dinheiro, né? Você também gosta de dinheiro, que eu sei. Mas muitas vezes nosso colaborador, para ele não vai fazer tanta diferença R$ 100 a mais. Agora, uma folga no dia do aniversário dele, no aniversário do filho dele, ou uma licença paternidade, eu tenho cliente que fez isso, ele coloca férias para a pessoa quando o filho for nascer. Cara, e as pessoas ficam super felizes porque eles têm aquele tempo. E assim, você não gasta financeiramente com isso, né? Qual que é a sua percepção? Então, Dani, uma coisa que eu comecei a usar muito para estudar a minha equipe, eu até ver, porque algo que motiva você pode não motivar a pessoa que está do lado lá. Então, a Exato. gente trabalha com uma motivação única, achar no meu achismo, falar, não, vai ser dessa forma, vai ser isso, não motiva. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer estudos individuais da pirâmide de Maslow. Então, lá eu comecei a identificar o que é prioridade, o que a pessoa quer. Talvez aquela pessoa, num feedback aberto, elogio público, isso daí vai ser muito melhor do que eu dar R$ 100 para essa pessoa. Então, tem gente que está com a estruturação familiar, né? Está recém-casado, está naquela base da família, da construção. Você dá uma folga, você estender um feriado, você fazer certas coisas, isso vai motivar muito mais, porque o que ele quer hoje é estar mais com a família, ter mais essa comunhão com a família, o filho. Tem gente que quer reconhecimento, então você botar o quadro, foto da pessoa no quadro de melhor do mês, isso aí vai ser um prêmio para essa pessoa que vai motivar. Então, eu acho que quando você trabalha as campanhas, as motivações individuais, eu acho que a gente tem muito mais êxito do que você fazer em geral. Falar, vai ser isso, para você é ótimo, talvez para uma ou duas pessoas, já você não vai se motivar tanto. Então, você trabalhar exatamente o individual, isso daí tem um resultado muito, muito maior.
Exatamente. E tem gente que pensa que isso é você perder tempo, quando na verdade você está investindo tempo, porque as pessoas elas ficam mais produtivas. Tem estudo que falam que as pessoas elas gostam de ser ouvidas, então muitas vezes eu abandono a empresa e não abandono o líder, né? Porque eu converso com várias pessoas diariamente e falo assim, Daniela, eu até gostei, o salário é melhor do que eu ganho hoje, cara, mas o meu líder, ele me ouve, ele quando eu preciso, ele me apoia, ele é super flexível. Então, cada vez mais a gente precisa trabalhar esses pilares de reter, né, as pessoas, né? De realmente ser. Que aí a gente entra na liderança humanizada, né? Que é tão falada, mas tão pouco praticada. E eu acho que uma coisa que a gente concorda também é que as pessoas pensam assim que gestão de pessoas, por exemplo, eu gosto de falar que eu não sou RH, eu sou gestão de pessoas, é você olhar sempre com esse olhar da pessoa ali, de eu cuidar de coitadinho. Não, é você fazer a pessoa realmente ela ser produtiva. É você dar ferramentas ali para desenvolver essas pessoas. Isso está totalmente ligado com o resultado. Por exemplo, a gente não tem perfil de pessoas que ama pessoas, né? Mas a gente sabe que o nosso resultado ele vai vir daquela gestão que a gente está fazendo de ouvir, que a gente não tem perfil de paciência para ouvir, mas precisou desenvolver, né? Então, assim, a gente precisou também se adaptar ao mercado. Você concorda? Exatamente. Tem uma pessoa da minha equipe mesmo, uma coisa que eu percebi, que eu achei bem interessante, que quando você fala assim, premiação ou algo para motivar, a gente sempre pensa dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando eu comecei a ver a motivação de virar o que mais motivava, quase ninguém falou de dinheiro. Né? Tem uma colaboradora aqui que até veio pelo você também, a Laís, e uma das coisas que ela chegou para mim e falou bem assim, que ela quer muito estudar, quer desenvolver aquela coisa. Então, eu comecei a fazer o quê? Dar treinamentos específicos para o desenvolvimento dela. Isso você vê como motivou tanto que ela chegou para fez uma postagem na rede social dela falando em si que trabalhar comigo é como uma MBA, só que sem mensalidade. Então, e é exatamente Ai, então, às vezes, a motivação de um colaborador seu é receber conhecimento, né? Ter isso. Então, a gente tem que estar atento a essa percepção do que motivar realmente. E quando a gente consegue isso, você pode ter certeza que não vai ser uma outra empresa chamando ela para ter um salário maior que vai fazer ela sair daqui. exatamente, exatamente. E assim, é uma coisa que a gente tem sempre que trabalhar. E que assim, tem que trabalhar em todos os setores. Eu lembro que eu trabalhei uma vez, quando eu trabalhava muito para planificação, que a gente ia fazer um plano de reconhecimento, a gente colocava como surpresa. Se bater a meta, vai ter surpresa. E a gente sempre fazia personalizado. Eu lembro que teve uma vez uma pessoa que estava construindo, a gente deu um vale construção. Uma outra pessoa que estava com o netinho para nascer, a gente deu um vale ali, enxoval. Então, assim, a pessoa, ela, caracas, estão olhando para mim, realmente. A empresa sabe que eu estou construindo, a empresa sabe que é valor para mim nesse momento, meu neto e tal. Então, assim, isso é humanização. É se eu falar assim, eu vou dar um vale combustível. Será que todo mundo tem carro? Será que todo mundo tem moto? Será que tem gente que tem CNH? Não tem. Então, assim, eu generalizo. E quando a gente realmente faz essa cultura humanizada de olhar para as pessoas, que é o que você está trazendo de exemplo, a gente olha no individual. E as pessoas, elas querem ser percebidas, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que quando a gente consegue chegar nesse nível, né, junto com na nossa equipe, a gente consegue atingir resultados absurdamente maiores com a mesma equipe, né? Porque a gente aprende e sabe aonde cada um ali quer chegar, aonde cada um quer estar. Às vezes a promoção é o desejo dessa pessoa, talvez ser destaque no que ela faz hoje é muito melhor do que ela ter uma promoção. Então, entender isso e tratar a pessoa no individual, né? Equipe, a gente fala equipe, a gente pensa no coletivo, mas a equipe precisa ser tratada no individual. Tem que Exatamente. ser conhecida no individual. Exatamente. Uma última perguntinha só para a gente fechar aqui. Estou tomando seu horário de almoço. E por acaso, assim, com esse estilo de liderança que você tem, que eu acho que você já foi construindo ao longo dos anos, já teve alguma situação que você saiu da empresa e a equipe quis vir atrás de você? Sim, sim. Isso aí aconteceu algumas, várias vezes, sim. De pessoas que até vinham atrás. Ontem mesmo eu recebi 2 currículos de pessoas que já trabalharam comigo, querendo trabalhar. E isso é muito legal, né? Tem da empresa mesmo, dentro da própria ensino, da foi o Wizard, hoje qualquer
Wizards, que você chegar aqui no estado, vai ter um gerente que foi a pessoa que eu fiz a contratação para vendedor. Então, é, e eles falam, vira e mexe, então manda mensagem falando, poxa, como eu queria voltar a trabalhar com você, como eu queria voltar a me desenvolver com você. Então, isso daí é bem gratificante mesmo, a gente conseguir chegar nesse nível, porque a gente executou um bom trabalho, né? Exatamente. E aí, num momento onde a gente tem tanta dificuldade de achar gente para trabalhar, ter gente atrás da gente procurando trabalhar junto com a gente é muito Isso é gratificante. muito bom, isso é muito bom. Eu gosto, dá o ânimo, né, de estudar mais. Exatamente, mas é reflexo de um bom trabalho, né? E assim, eu falo que todo mundo precisa entender de pessoas. Quando você entende de pessoas, você consegue realmente atingir resultado, consegue pessoas produtivas. Claro que a gente não pode ter uma utopia de que todo mundo a gente vai conseguir. Não, mas assim, eu gosto de pensar que se há de 10 pessoas, uma eu conseguir desenvolvê-la de alguma forma e ela chegue lá, consiga atingir algum objetivo que ela quer, mesmo que não seja comigo, que seja em outro lugar, para mim, meu papel como líder aqui, ele já tá, já tô cumprindo esse papel, né? Exatamente, exatamente. Isso daí, a nossa recompensa maior é sempre no desenvolvimento da pessoa, sempre na construção do que ela quer ser e aonde ela quer estar. E nesses feedbacks que a gente recebe, né, por onde a gente passa, que as pessoas mandam mensagem e tem esse desejo ainda de estar junto. Não, muito bacana, muito bacana. Bom, Jefferson, muito obrigada, tá? Foi um prazer. A live vai ficar salva para quem quiser depois fazer esse MBA aqui também, sem mentalidade, né? Porque eu acho que é um papo muito interessante, inclusive para líderes entenderem isso, né? Em pequenas empresas, porque não importa o tamanho da empresa, a gente sempre tem que trabalhar a cultura, porque o currículo ele atrai, né? Mas é a cultura que retém e é ter realmente líderes aí na frente que estão dispostos a desenvolver pessoas que vão fazer com que as empresas elas consigam crescer, entregar resultado e sem perder esse custo, que é o custo dessa rotatividade, que muitas vezes não colocam na ponta do lápis, mas que você sabe, que eu sei que você faz essa conta aí, que é um alto valor que vai embora anualmente, né? Isso é verdade. Além de perder uma pessoa que poderia ser muito bem desenvolvida, de enxergar esse potencial, mas a falta da aplicação da cultura, a gente joga essa pessoa para fora da empresa se a gente não fizer isso de uma forma correta, dentro dos princípios, dentro de tudo, acho que a gente acaba jogando, nós mesmos convidando a pessoa a se retirar, porque a cultura é segura, essa cultura é a liga entre a pessoa e a empresa, né? O que vai motivar ela de acordar e vir para cá. Exatamente. Arrasou. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Quem quiser seguir o Jeff aí, mandar Eu que mensagem pra ele. agradeço. Ele dá super orientações aí, não cobra Pix também, né, Jeff? Sim, sim, sim. Bom, obrigada aí pela disponibilidade. Tenha Eu um que bom dia de agradeço, trabalho. eu que agradeço, Dani. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau. Tá?